Quando falamos de emoção e de sentimento, parece que estamos sempre a falar da mesma coisa. Referimos-nos a medo, a raiva, a dúvida, a alegria, amor, como sendo emoção, como sendo sentimento. E, no entanto, são duas coisas diferentes. Emoção acontece independentemente de nós sabermos se está a acontecer ou não. Emoção está sempre a acontecer. Em cada momento nós temos uma determinada emoção no corpo. Ou melhor até dizendo, temos um conjunto de variadas emoções, mas digamos assim que na média ou há aquela que se destaca mais, que num determinado momento está mais presente. E por isso é aquela que também nos permite reconhecer essa emoção e nós dizermos que sentimos essa emoção. Mas mesmo quando não há sentimento, mesmo por exemplo que a pessoa não consiga dizer que está a sentir medo, que não saiba que está a sentir medo, que não consiga sentir o que está a sentir, não quer dizer que a emoção não esteja a acontecer. A emoção está sempre a acontecer. Por isso são duas coisas diferentes, porque quando estamos a falar de sentimento, de sentir, depende da capacidade até da própria pessoa de sentir. Há pessoas que estão mais conectadas consigo próprias, que param mais por opção ou porque sempre houve esse hábito em si e reconhecem como estão a sentir. Com facilidade reconhecem qual é a emoção que está presente em si e facilmente conseguem expor aquilo que sentem, quer para os outros ou mesmo que não seja para os outros, para si próprias. Para outras pessoas já não é assim tão fácil. Outras pessoas sentem muita dificuldade em identificar aquilo que estão a sentir, em explicar aquilo que estão a sentir, em saber aquilo que estão a sentir e muitas vezes até em sentir. Muitas vezes dizem que estão bem porque não estão a sentir o que realmente se está a passar. Dizem que nada está a mudar, não é? Por exemplo, alguém diz-lhes, estás a ficar mais nervosa ou estás a... Mas o que é que se passa? Elas dizem, não, quer dizer, não estou a notar nada, comigo passa-se tudo igual. Quando é óbvio que a emoção está a alterar, porque nota-se na voz, nota-se na respiração, nota-se na postura, seja no que for. Por isso são duas coisas diferentes. Mas o que é então a emoção? Como eu disse, a emoção está sempre a acontecer. A emoção está presente em cada momento, em cada um de nós. Qual é a emoção no momento é que nós podemos saber ou não. Quando é uma emoção muito forte, isso também nos permite saber com mais facilidade. É mais forte, nós sentimos e identificamos com mais facilidade. Mas a emoção, se falarmos nas palavras, se falarmos, lá está, numa palavra que é a palavra medo, que é a palavra dúvida, que é a palavra incerteza, que é a palavra preocupação, isto estando a falar na parte negativa, não é? Se estivermos a falar nisto, são palavras que nós aprendemos de alguma forma, que nós com a evolução do tempo aprendemos uma forma de nos comunicarmos e aprendermos palavras para ajudar a comunicar uns com os outros e a expressar uns com os outros. Mas a palavra em si não é nada, a palavra em si não é uma emoção, é só uma palavra. A emoção é aquilo que a pessoa sente. Então, por exemplo, se neste momento eu lhe disser o que é que está a sentir, consegue dizer logo o que é que está a sentir, qual é a emoção que está mais presente em si. E se não consegue, se eu lhe disser assim, ok, feche os olhos durante um minuto. Feche os olhos durante um minuto e sinta. Sinta como é que se sente. Sente impaciência? Sente até uma certa irritação por ter que, tipo, eu não quero estar a fazer agora isso? Sente um contentamento geral com a vida? Sente-se até feliz por algum motivo, mas está a sentir isso em si? Sente... Como é que se sente? O que é que se sente? Consegue identificar aquilo que está a sentir? Se consegue, é bom. É sinal que tem mais esse hábito e mais essa capacidade de identificar a sua emoção e aquilo que está a sentir. Mas digamos que não consegue. Neste momento, assim, como eu disse, se houver alguma coisa que tenha acontecido ou para o bom ou para o mau, que seja mais intenso, será muito fácil de dizer neste momento que está a sentir isso. Mas se não é o caso, e a maioria, se por algum motivo estiver a ver este vídeo, o mais provável é que esteja no seu dia-a-dia, e por isso também não será
se calhar tão fácil de identificar exatamente qual é a emoção que está a sentir. Vamos fazer então um outro exercício. Por exemplo, pense numa situação, numa altura em que sentiu muito, muito medo. Muito medo. Pense nisso, lembre-se como é. Lembre-se da situação e lembre-se dessa emoção. E lembre-se dessa emoção em si. Ou pense numa situação, por exemplo, em alguém que realmente te irrita bastante. Ou irrita bastante. Não é? Alguém que só de pensar começa logo a irritar-se. Tente levar-se um bocadinho aí só para sentir isso em si. Ou agora então pense numa situação boa, numa situação que a deixa muito feliz, que só de pensar nisso vem um sorriso ao rosto e fica contente e enche o coração. Não é? Sinta isso. Isso que está a sentir, seja para um lado, seja para o outro, é a emoção a acontecer, é o corpo a transformar-se, digamos assim, é o corpo a mudar por dentro. E nós sentimos, nós até podemos, há alguns sítios no corpo em que nós conseguimos sentir isso de uma forma mais clara. Normalmente até na zona do estômago, não é? Na zona da barriga, na zona do peito, e que nós sentimos mais forte a emoção, mas a emoção está a acontecer por todo. E quando falamos acontecer por todo no corpo, o que é que realmente está a acontecer? O que é esta emoção? É a contração muscular. O músculo contrai, não é? E eu sinto aperto, eu sinto desconforto. E quanto maior esse aperto, porque no fundo a contração muscular é o músculo a bloquear e a impedir o movimento. E o movimento, há aquele movimento de quando eu me desloco de um lado para o outro, e então há um movimento físico, que nós vemos o movimento físico, mas também há um movimento constante em cada uma das nossas células, em cada uma das nossas moléculas, em que os seus átomos estão a vibrar e estão a movimentar-se. E quando há um bloqueio dessa energia, quando há um bloqueio desse movimento, nós sentimos. E quanto maior é esse bloqueio, mais nós sentimos esse desconforto. O aperto que nós sentimos no peito é os músculos da zona do peito e inclusive muitas vezes até do coração que contraem, que comprimem, que bloqueiam. A mesma coisa na zona do estômago, da barriga, nós sentimos esses músculos a contrair e dá aquele aperto e dá aquele desconforto. Mas isto acontece não só nessas zonas, mas por todo o corpo, em todos os nossos músculos. Há certos músculos que estão mais relacionados com certos aspectos, com certos assuntos e reagem mais a esse tipo de assuntos. Há outros que com outros e por isso nós também associamos isso com diferentes tipos de emoções. Mas é este movimento, é esta alteração no corpo que nós sentimos e que isto é emoção. E é isto que nós, quando diz sentimos, lá está, podemos sentir ou não. Eu posso ter consciência de que isto está a acontecer ou não. Quanto mais consciência nós tivermos do que estamos a sentir, melhor. Até porque eu agora posso perceber que a minha energia está a ficar bloqueada, que eu estou a contrair, que eu estou a bloquear, o meu movimento da minha energia está a ficar bloqueado, não é? E então eu posso agora tentar fazer o oposto. Eu posso tentar, e lá está, aí existem muitos tipos de exercícios e hoje em dia então existem muito tipo de ensinamentos que ajudam a como tornar a nossa energia melhor, não é? E no fundo o que é que está a fazer essa energia melhor? São formas de ajudar a energia a soltar-se, ajudar a energia novamente a movimentar-se, ajudar a energia a fluir. E com isso, isto significa que a energia ficou mais positiva, porque movimenta-se a uma maior velocidade, tem uma vibração maior, é uma energia mais positiva, é uma emoção positiva, por isso nós chamamos positivo. E existem várias técnicas, várias formas. Uma delas é nós pensarmos em algo bom, algo que nos faz sentir bem, porque essa contração ou esse relaxamento ou esse libertar tem a ver com aquilo a que nós damos o nosso foco de atenção, aquilo que estamos a pensar. E se nós pensarmos, isso também já será algo para desenvolver depois, mas tem a ver com o tipo de pensamento e de como o nosso corpo reage a esse pensamento. Não é? É isso que nós estamos a dar a nossa atenção. E então eu posso dar a minha atenção em algo que eu sei que vai causar outro tipo de efeito, que eu sei que vai causar uma emoção boa, que eu sei que vai libertar o meu corpo.
Por isso é uma das formas. Outra forma é focarmos em algo, seja na nossa respiração ou seja em algo em concreto. Por exemplo, uma chama de uma vela. E há quem chame isto é um tipo de fazer meditação, em que estamos a focar só numa coisa, porque isto o que está a fazer com isto? Em vez de ser o outro exemplo que era eu agora focar o meu pensamento em algo positivo, isto é simplesmente parar o meu pensamento, porque a nossa energia, por regra, é positiva, não é? E flui. Ela só fica negativa ou só fica bloqueada e não flui quando nós a bloqueamos e quando nós a bloqueamos com o nosso pensamento. Por isso, basta nós pararmos o nosso pensamento ou aquele pensamento negativo que automaticamente a energia sobe. Por isso, se eu foco em algo concreto, só numa coisa, e ao fazer isso, a mente já não consegue estar a pensar esses pensamentos, a energia também fica mais positiva. Outra coisa, por exemplo, com o exercício de respiração, é que ajuda a relaxar os músculos da caixa torácica, não é? Se eu agora de forma controlada inspiro, não é? e expiro, então esses movimentos, não é? Obrigar o músculo a contrair e a relaxar, mas num movimento que causa movimento e não simplesmente o contrair e ficar apertado, eu também estou a contribuir para que o músculo trabalhe e não fique ali contraído e bloqueado. Por isso existem diferentes formas que nós podemos fazer e que nós podemos adotar, e existem muitas outras, não é? Não é para isso agora que estou aqui a fazer este vídeo, por isso também não vamos falar agora sobre isso, mas com certeza vocês conhecem mil e umas e que ajudam a elevar a nossa energia. Mas a emoção, o que é importante, realmente, pelo menos importante para mim, para entender com a emoção é isto, é que a emoção é esta transformação que está a acontecer no corpo, é esta constrição, este apertar, este bloquear de energia. E este bloquear de energia é porque o músculo reage. O músculo reage ao nosso pensamento e bloqueia e relaxa. E por isso é que com a massagem a pessoa relaxa, ou simplesmente eu pensar e focar-me mesmo na zona do peito e do abdômen e ajudar e dizer relaxa, relaxa. Ao fazermos isto estamos a relaxar, não é? Quem vai fazer yoga e faz aquele tempo, não é? E ensinar o corpo a relaxar e até focar em diferentes partes do corpo, uma de cada vez, e vamos aos pés, e vamos às pernas, e às coxas, e às costas, e sempre focando nas zonas e dizendo relaxa, relaxa é isso, é relaxar, soltar. Soltar essa contração muscular que aconteceu, não é? E que por isso está a bloquear a nossa energia e está a tornar a nossa energia negativa, e nós sentimos isso, nós sentimos essa emoção, essa energia bloqueada no corpo e dizemos que estamos a sentir uma emoção negativa e é um sentimento negativo e podemos simplesmente soltar e relaxar e tornar isso mais positivo.